Irmãos e irmãs, mais um momento da nossa liturgia da palavra. É o nosso momento de fé, de introspecção, de meditação. Temos que abrir um momento do nosso dia, abrir um espaço na nossa agenda para Deus. Se nós quisermos a salvação eterna, a vida após essa passagem tão rápida aqui pelo planeta Terra, eu transmito essa palavra para isso, para tentar salvar almas. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, de 15 de janeiro de 2022, sábado, primeira semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde. E no rito da celebração temos o ofício do dia da primeira semana. Antífona da entrada. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora cantando a uma só voz. Eis aquele cujo poder é eterno. Oração do dia. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Vamos à primeira leitura. Leitura do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículos do 1 ao 4, 17 a 19, capítulo 10, versículo 1. Havia um homem de Benjamim, chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorate, filho de Afia, um benjaminita, homem forte e valente. Ele tinha um filho chamado Saul, de boa apresentação. Entre os filhos de Israel não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima sobressaía a todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam umas jumentas de Cis, pai de Saul. E Cis disse a seu filho Saul: toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim sem encontrar nada, e ainda pela terra de Benjamim sem resultado algum. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem te falei, ele reinará sobre o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na soleira da porta e disse-lhe: peço-te que me informes onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: sou eu mesmo o vidente. Sobe na minha frente ao santuário da colina. Hoje comereis comigo, e amanhã de manhã te deixarei partir, depois de ter revelado tudo o que tens no coração. Na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou-o sobre a cabeça de Saul e beijou-o, dizendo: com isto o Senhor te ungiu como chefe do seu povo Israel. Tu governarás o povo do Senhor e o livrará das mãos de seus inimigos que estão ao seu redor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos agora ao salmo de resposta. O salmo responsorial é o 21, versículos do 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, refrão 2º A. Ó Senhor, em vossa força, o rei se alegra. Repitamos: ó Senhor, em vossa força, o rei se alegra. Senhor, em vossa força, o rei se alegra. Quanto exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou o seu coração lhe concedestes. Não recusastes os pedidos de seus lábios.
Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Com bênção generosa o preparastes, de ouro puro coroastes sua fronte. A vida ele pediu e vós lhe destes, longos dias, vida longa pelos séculos. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Grande é a sua glória em vosso auxílio. De esplendor e majestade o revestistes, transformastes o seu nome numa bênção e o cobristes de alegria em vossa face. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Repitamos: ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Aclamação ao santo evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. A anunciar aos pobres o Evangelho. Trecho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 2, versículos do 13 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus comia com os pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Santini é liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Porque ele come com os pecadores. Marcos, capítulo 2, versículos do 13 a 17. É curioso como as pessoas, entre aspas, honestas, se sentem mal quando os pecadores são alvo de atenções e cuidados. Afinal, eles, entre aspas, não merecem. Assim pensavam os fariseus no tempo de Jesus. São Pedro Crisógono, que viveu entre 380 e 450 depois de Cristo, comenta a passagem. Veja o que diz São Pedro Crisólogo. Abre aspas. Deus é acusado de se debruçar sobre o homem, de se aproximar do pecador, de ter fome de sua conversão e sede de sua volta, de tomar o alimento da misericórdia e a taça da bondade. Mas o Cristo, meus irmãos, veio a esta refeição, a vida veio entre estes convivas, para que, condenados à morte, eles vivam com a vida. A ressurreição se deitou para aqueles que jaziam, se ergam de seus túmulos. A bondade se abaixou para elevar os pecadores até o perdão. Deus veio ao homem para que o homem chegue a Deus.
o juiz veio à refeição dos culpados para arrancar a humanidade da sentença de condenação. O médico veio à casa dos doentes para os restabelecer, comendo com eles. O bom pastor inclinou o ombro para carregar a ovelha perdida até o redil da salvação. Por que ele come com os publicanos e os pecadores? Mas quem é pecador, senão aquele que recusa ver-se como tal? Deixar de ver, de se reconhecer como pecador, não é enfiar-se em seu pecado e, para dizer a verdade, identificar-se com ele. E quem é injusto, senão aquele que se considera justo? Entretanto, fariseu, tu leste a palavra do Salmo: nenhum vivente está justificado diante de ti. Salmo 143, versículo 2. Por todo o tempo que estamos neste corpo mortal, a fragilidade domina em nós. Mesmo se triunfamos dos pecados de ação, não podemos vencer os pecados nem evitar toda injustiça. E mesmo que tenhamos a força de escapar disso materialmente, e se somos capazes de vencer toda falta consciente, como poderíamos abolir as faltas por negligência e os pecados da ignorância? Então, fariseu, confessa o teu pecado e poderás vir para a mesa de Cristo. O Cristo se fará teu pão, esse pão que será partido para o perdão de teus pecados. Cristo se tornará a taça para ti, essa taça que será derramada para a remissão de tuas faltas. Ponto, fecha aspas. Olha, Pedro Crisólogo, santo da igreja, que bonito texto. Então, Jesus Cristo vem comer com os pecadores? Que bom! Assim não passaremos fome. Assim nós, pecadores, não beberemos sozinhos a taça da amargura. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Preparas uma mesa para mim. Salmo 23, versículo 5. Vamos agora ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor, ou seja, ele é redentorista e escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade imagens e textos dos meus endereços eletrônicos: o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Usem à vontade para fazer uma tentativa de salvar almas. Não é a garantia de que vamos salvar as almas, mas nós estamos fazendo a nossa parte como Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Santo do dia 15 de janeiro, Santo Amaro ou São Mauro. Santo Amaro ou São Mauro. Hoje celebramos a festa de Santo Amaro, também conhecido como São Mauro. Ele nasceu na cidade de Roma, filho de um senador, no ano 512. Aos 12 anos teve um sonho onde Deus o chamava à santidade. Resolveu então entrar num mosteiro beneditino. Foi o próprio São Bento que ajudou a formação de Amaro e de seu primo Plácido, também canonizado pela Igreja. Conta-nos uma lendária tradição que um dia, ao caminhar pelo jardim, São Bento teve uma visão do jovem Plácido se afogando. Imediatamente chamou Amaro e pediu-lhe para socorrê-lo. Amaro se concentrou de tal maneira e agiu tão rapidamente que nem percebeu que andava sobre as águas daquele riacho. Depois puxou o primo pelos cabelos e o levou para a terra firme. Amaro se tornou o discípulo predileto de São Bento e o acompanhou para o mosteiro de Monte Cassino, quando lá se fixaram, sendo nomeado primeiro superior e administrador.
Os registros mostram que Amaro era um homem virtuoso, modelo de obediência, humildade e caridade. O primeiro mosteiro beneditino em terras francesas também foi fundado por Amaro. Foi neste lugar que Amaro morreu depois de contrair a peste. Ele agonizou durante 5 meses, morrendo santamente em 15 de janeiro de 584. Reflexão. Amaro é uma palavra que significa amargo. O significado de seu nome condiz bem com os tropeços e dificuldades que encontrou ao longo de sua vida. Era de tamanha docilidade e virtude que seus mestres o recomendavam como exemplo a outros monges. Oração. Ó Deus, concedei-nos pelo exemplo de Santo Amaro a graça de imitá-lo em toda a sua vida, para que possamos ser firmes nos caminhos do Cristo pobre, humilde e obediente. Possamos também seguir nossa vocação com fidelidade e chegar à perfeição que nos propusestes em vosso Filho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Amaro, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, creia. Ele proverá se for para o seu bem. E temos ainda mais uma expressão, Maranatá ou Maranata. Maranatá é a expressão pronunciada pelos católicos, com a tônica na última sílaba. Maranata é a pronunciada pelos evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa. Nós somos todos irmãos, todos cristãos. E o significado do aramaico, dialeto de Jesus, para o português é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, ou vem, Senhor, Senhor, vem. É a segunda vinda de Jesus. Fim da história. Jesus vai julgar a todos, vivos e mortos. Quem estiver morto vai ressuscitar para esse julgamento universal. Muitos vão para o inferno, muitos vão para o céu. Jesus é quem decide. Mas nós temos que fazer a nossa parte se quisermos o gozo eterno, o paraíso, o céu. Temos que nos arrepender dos nossos pecados. E quem disser que não tem pecados, já está pecando. Arrependa-se dos seus pecados. Você, eu, todos nós. Nesta passagem, nesta terra, somos vermes. Somos indignos servos. Somos pó. Pense na próxima vida, na vida eterna, no gozo eterno, na felicidade em plenitude, quando viveremos como anjos. Esta sim será a vida. Arrependa-se dos seus pecados, confesse. Senhor, perdoe os meus pecados de atos, omissões, pensamentos. Perdão, Senhor.